Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia ou boa tarde, boa noite, conforme a hora que cada um de nós tiver a oportunidade de preparar e refletir um pouco sobre o exemplo dos santos, o seu entusiasmo, a sua coragem, a sua identificação com os princípios do Evangelho. E lembramos hoje os santos mártires de Marrocos. Este quadro, um pormenor de um quadro de Piero Casantini, Maria com os santos António, Clara, Francisco e os protomarcos franciscanos, que se veem na foto em adoração ao crucifixo, que se encontra no mosteiro de Ser Anunciado em Temi, Itália, os 5 santos mártires de Marrocos. Reinais no mundo inteiro, ó Jesus, ó Sol divino, deixamos nossos leitos cantando este hino. Da noite, na quietude do sono levantamos, mostrando as vossas chagas, remédios suplicamos. Oh, quanto mal fizemos por Lucifer levados, que a glória da manhã apague os pecados. E assim o vosso povo, por vós iluminado, jamais venha a tombar nos laços do malvado. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Os mártires de Marrocos, Bernardo Otão, Pedro Acúrcio e Adjuto, foram os primeiros missionários enviados por São Francisco às terras dos sarracenos, naturais de Narni, Itália. Abraçaram o exemplo da vida de São Francisco e ingressaram na ordem dos frades menores. Partindo de Assis em 1219, passaram por Coimbra, onde tiveram a possibilidade de conhecer o cônego regrande Fernando de Bulhões, o futuro Santo António. De passagem por Sevilha, desprezando o perigo, começaram a pregar a fé de Cristo nas mesquitas. Conduzidos perante o sultão, foram encarcerados e depois transferidos para Marrocos com a ordem de não pregar mais o nome de Cristo. Eles, porém, continuaram com grande coragem a anunciar o Evangelho. Por isso foram presos e cruelmente torturados e finalmente decapitados em Marrakech a 16 de janeiro de 1220. Seis anos após a sua conversão, São Francisco obteve do Papa Inocêncio IX a aprovação verbal da fraternidade dos frades menores. Inflamado pelo desejo de dar a vida pelo Evangelho, decidiu ir à Síria para pregar a fé e a penitência aos muçulmanos, mas as primeiras tentativas não tiveram êxito. Entretanto, em 1217, enviou os seus frades em missão para todas as principais nações europeias. No Pentecoste de 1219, São Francisco enviou também os frades Vidal, Bernardo, Otão, Pedro, Acúrcio e Adjuto para pregar o Evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto ele optou por se juntar aos cruzados que se dirigiam à Palestina, a fim de visitar os lugares sagrados e pregar o Evangelho ao sultão do Egito.
Os restos mortais, as relíquias dos santos mártires trazidos pelo infante Dom Pedro para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, foram acolhidos com grande multidão de fiéis que lhes atribuiu a singela veneração. Foi o corajoso exemplo de fé destes irmãos que motivou Santo António a mudar de vida e ingressar na nascente ordem franciscana. Ao receber o anúncio do glorioso martírio, São Francisco exclamou: agora posso dizer com certeza que tenho 5 verdadeiros frades menores. Os mártires foram canonizados pelo Papa Sixto IV em 1481. Os 6 missionários chegaram à Espanha. Entrados no reino de Aragão, Vidal, líder da expedição, ficou doente e teve que interromper a sua viagem. Todavia os outros, chefiados agora pelo Frei Bernardo, prosseguiram a viagem. Chegados a Coimbra, a rainha Dona Urraca, esposa de Dom Afonso II, recebeu-os com carinho. Nesta cidade tiveram a oportunidade de visitar o mosteiro de Santa Cruz e de conhecer Santo António, então cônego regrante de nome Fernando Martins de Bulhões. A igreja de Santa Cruz dos Cônegos Regrantes em Coimbra, onde estudou o nosso querido Santo António. A igreja dos Franciscanos dos Olivais, em Coimbra, a igreja de Santo António dos Olivais, a igreja de Santa Cruz de Coimbra, dos Cônegos Regrantes, e lá onde começou a Universidade de Coimbra e depois sendo transferida para o monte, atrás da igreja de Santa Cruz. O interior da igreja de Santa Cruz em Coimbra. Na igreja de Santa Cruz em Coimbra encontra-se o túmulo do nosso querido primeiro rei, Dom Afonso Henriques, que já se encontrava naquele lugar no tempo em que Santo António estudou em Coimbra. Túmulo de Dom Afonso Henriques na igreja de Santa Cruz em Coimbra, onde estudou Santo António, por onde passaram os mártires de Marrocos. Os mártires, os 5 que chegaram ao sul de Espanha, dominada pelos mouros, pelos árabes, pelos muçulmanos, e foram martirizados em Marrakech, uma grande cidade de Marrocos. Famoso quadro que se encontra em Itália com os 5 mártires. Os corpos e as cabeças dos mártires foram arrastados pelas ruas da cidade e finalmente lançados no monturo da cidade, presa de cães e pássaros. Uma tempestade providencial, no entanto, levou os animais a fugir e permitiu que os cristãos recuperassem os restos dos frades e os transportassem para a residência do infante Dom Pedro. De regresso a Portugal, o infante trouxe consigo as preciosas relíquias destinadas ao mosteiro de Santa Cruz em Coimbra.
Ao ouvir da notícia do martírio de seus 5 confrades, São Francisco exclamou: agora posso dizer que tenho verdadeiramente 5 frades menores. O fruto mais saboroso do seu martírio foi, porém, a mudança de vida que provocaram no monge Fernando Martins de Bulhões, que, animado pelo mesmo zelo, decidiu seguir o seu exemplo, entrando na ordem dos frades menores. Os mártires foram canonizados pelo Papa Sixto IV em 1481, enquanto o Frei António de Lisboa, de Coimbra, de Pádua e de todo o mundo, logo depois da sua morte ocorrida em Pádua, a 13 de junho de 1231, foi proclamado santo a 30 de maio de 1232, mais de 200 anos antes. Ele que foi influenciado pelos mártires de Marrocos, veio a tornar-se um grande santo e modelo de toda a Igreja. Oração de Santo António. Ó Deus de bondade, que nos deste Santo António como pregador da vossa palavra e intercessor junto de vós por todas as nossas necessidades, ajudai-nos por seu auxílio a seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Santo António, que se deixou de seduzir pelo exemplo dos mártires de Marrocos, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que os exemplos dos mártires de Marrocos, que influenciaram a mudança de vida de Santo António, que era da ordem dos cônegos regrantes de Coimbra, que tiveram um grande papel na cidade de Coimbra, na fundação da universidade, mas ele deixou-se seduzir pelo exemplo, pelo testemunho dos mártires de Marrocos e tornou-se também ele franciscano, frade menor. Partiu também para Marrocos, mas a doença, querendo voltar a Lisboa, o barco, na tempestade e no nevoeiro do Mediterrâneo, levou-o até às costas de Itália. Seja louvado o Senhor pelos seus projetos, pelos seus caminhos, pelos seus exemplos. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.